Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Kennedy Novaes e hoje estamos aqui para mais um estudo bíblico, para mais uma aula bíblica no nome de Jesus. Eu gostaria de dizer também que é um prazer estar aqui pregando, ensinando a palavra do Senhor para vocês. É muito gratificante. Que Deus em Cristo os abençoe e que vocês continuem, buscando mais a presença do Senhor, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o estudo de hoje, que é um estudo bastante complicado, um pouco diverso, mas pela graça de Deus eu consegui simplificar ele de maneira que você possa entender, certo? Hoje nós vamos trabalhar com profecia, né? Aqui já é a porta de entrada para a gente começar a entrar nos assuntos referentes ao fim do mundo, ao Apocalipse, certo? E o tema de hoje é os 2300 anos. Trabalhar com profecias é um pouco complicado, porque a grande maioria das profecias, principalmente as que se referem ao final dos tempos, a linguagem utilizada para a escrita, para transmitir essa mensagem, ela é de forma simbólica, ela não é de forma literal, ela é simbólica, certo? E hoje aqui nós vamos estudar as 2300 tardes e manhãs que se encontram no livro de Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14. Eu vou ler aqui para você. Depois ouvi um santo, que é um anjo, que falava o seguinte. Ele dizia para o outro anjo: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de que sejam pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bem, as 2300 tardes e manhãs, ela é uma profecia, e dentro dessa profecia há uma série de pequenas outras profecias, certo? Dentre esses 2300 anos aqui, essas 2300 tardes e manhãs aqui, temos aí a profecia das 70 semanas e da última semana restante. Aqui já temos o cumprimento da profecia das 70 semanas e também dos 2300 anos, né? Aqui, se você prestar bem atenção, o nome da profecia é 2300 anos, só que na Bíblia está escrito 2300 tardes e manhãs. Mas como é ano se aqui são tardes e manhãs? Bem, eu vou explicar. Quando se trata de calcular anos em profecias, principalmente nessa questão aqui, um dia ele equivale a um ano. Por quê? Porque naquela época o dia era considerado dia a parte da manhã até o período ali do finalzinho da tarde. E do finalzinho da tarde, a noite inteira até a outra manhã era a noite. Então o dia ele começava basicamente ali no final da tarde. Então por isso que a gente sempre vê, como por exemplo no relato de Gênesis, né? E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então é nessa questão. Então um dia profético ele equivale a um ano, certo? Logo mais nas próximas aulas, quando a gente for estudar mais a fundo sobre a questão das profecias e do Apocalipse, vou passar para vocês uma lista com os significados de cada simbologia, certo? Mas vamos aqui. Dentre esses 2300 anos, há uma profecia já cumprida, que é da volta, ou melhor, da vinda de Cristo, certo? E eu vou ler para você. Ela se encontra em Daniel 9, versos 24, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Verso 25. Saiba e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Verso 26. E depois das 62 semanas, o Messias será morto, mas não para si mesmo.
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, e estão determinadas grandes assolações. Verso 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação dos séculos, para que assim se cumpra o que está determinado sobre a vinda do assolador. Bem, aqui sobre essas 70 semanas, elas são referentes ao Senhor Jesus. Bem, vamos começar a montar aqui a linha cronológica, né? Temos uma linha cronológica. O decreto que manda os judeus voltarem para Jerusalém e a reedificarem saiu no ano aí por volta de 456, 457. Perceberam a diferença? Deixa eu explicar essa curiosidade, né? A partir do nascimento de Jesus, o tempo ele é contado para frente, ou seja, 1, 2, 3. Mas antes de Jesus, o tempo ele é contado decrescente, ele vai contando do menor para o maior. Então vem aí 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Por isso que o ano é 456/457, né? Os judeus, eles foram exilados para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Após o fim do cativeiro babilônico, que aí então começou o Império Medo-Persa, eles foram libertos, né? Saiu o decreto para que eles voltassem para a Terra Prometida e reconstruísse Jerusalém. Então a profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas começa aqui, a partir do momento em que sai o decreto para a reedificação de Jerusalém. Bem, um pouco mais adiante, no ano 408, Jerusalém ela já está totalmente reedificada. E esse período da saída do decreto até a reconstrução de Jerusalém, temos aí um período de 49 anos, que equivale a 7 semanas, né? 7 semanas, 49 anos. E a partir da reconstrução de Jerusalém até a chegada do Messias, até a sua morte, temos aí um período de 439 anos, que são as 62 semanas descritas na profecia das 70, certo? E se contarmos agora da saída do decreto até a cruz, temos um período de 483 anos, certo? Esse período da reedificação de Jerusalém até a cruz, ou pelo menos até o nascimento de Jesus, né, ele marca o que nós chamamos de período intertestamentário, que é aquele período da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, certo? Foi um período em que Deus não falou mais com as pessoas, né? Foi um período aí de 434 anos, certo? Até que veio João Batista, que foi o último profeta. Bem, a partir daí, nós temos a era da igreja, ou os últimos dias. Esses últimos dias, eles começam na morte de Jesus e se estendem até os dias atuais. Ou seja, como estamos no ano 2020, faz 2020 anos que estamos no tempo do fim, nos últimos dias, ok? Até o momento, a profecia das 2.300 tardes e manhãs ela foi cumprida em 1844, certo? Porque as 2.300 tardes e manhãs ela começa na saída do decreto em 456 e vai até 1844, que é quando ela termina, certo? Uma curiosidade nessa profecia é que ela não só revela profecias que já foram cumpridas, mas ela também revela um roteiro para o final dos tempos, né? Ela é uma profecia que ela mostra o período em que vai acontecer os grandes eventos descritos lá em Apocalipse. Olha, a gente já viu aqui o cumprimento das 70 semanas, né? Das 7 semanas, que vai da saída do decreto até a reconstrução de Jerusalém. Temos as 62 semanas, que vai ali
da reconstrução até Jesus, e aí esse período todo aí engloba os 70 semanas, né, que é o período de 483 anos. E nisso, no ano 34 depois de Cristo, né, já depois de Cristo, nós temos o ano exato em que a profecia das 70 semanas elas terminam, certo? Ela vai até este ponto, até esse ano 334. E o curioso desse ano é que o ano 34 é mais ou menos aí por volta em que a igreja primitiva ela já começava a sofrer com algumas perseguições, ela já começava a passar por algumas crises, algumas dificuldades, né? Isso é muito interessante. Mas bem, vamos aqui à última parte que falta para a gente entender as 2.300 tardes e manhãs, que são a semana final. O que complementa essa semana final é Daniel 7, versos 25, que diz o seguinte: Então proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, a majestade e os reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bem, essa profecia ela já está cabível ao anticristo, à chegada do anticristo, né? Ele será o opositor contra Deus, ele vai se apresentar ao mundo no período da grande tribulação como sendo o único Deus, como sendo o próprio Deus, certo? Bem, a gente viu aqui que tem um tempo, tempos e metade de um tempo. Na linguagem profética, isso significa 3 anos e meio, certo? Então, como são 3 anos e meio, e aqui em Daniel 9, verso 27, diz que há uma semana, então no caso são 7 anos, e no meio da semana vai ter ali um evento. Então isso divide os 3 anos e meio e os outros 3 anos e meio, formando em si os 7 anos. Mas qual será o acontecimento que vai acontecer no meio dessa semana aqui? Bem, este acontecimento será a apresentação do mundo do anticristo. Será o anticristo se apresentando ao mundo como ele é, certo? Deixa eu explicar um pouco. Nós estamos agora vivendo os últimos dias. Quando houver o arrebatamento, essa era aqui que estamos vivendo terá fim. Aí vai começar um período de 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio é o que chamamos de tribulação, que será um período em que a terra vai estar totalmente debilitada. As pessoas vão precisar de alguém para liderá-las, né? O estado de calamidade da terra será tão alto que as pessoas vão simplesmente acreditar que uma pessoa poderá ajudá-las a viver de uma forma melhor. E é aí que vai entrar uma sensação de falsa paz, né? Que é o trabalho do anticristo. Ele já vai entrar aí justamente após o arrebatamento, após a igreja ser arrebatada, para que ele possa colocar os planos dele de trazer paz para as pessoas, para assim conseguir enganá-las e levá-las consigo ao inferno, certo? E quando houver o final desses 3 anos e meio aí, ele vai se revelar como verdadeiramente anticristo, que é quando as perseguições elas vão realmente começar a se intensificar, que aí é o período que começa a grande tribulação, que será um período da história que nunca houve e nunca mais haverá igual, né? E sobre essa questão da grande tribulação e sobre a chegada do anticristo, é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Por quê? Porque há muitas heresias, há muitas falsas notícias por aí, circulando por aí, afirmando que tal coisa é a marca da besta, que isso e aquilo mostra a chegada do anticristo. E todas essas notícias são falsas. São falsas. Se as pessoas se voltassem mais para a Bíblia, buscassem compreendê-la, estudá-la, meditá-la e prestar atenção em seus ensinamentos, muitas pessoas não cairiam em enganos como temos visto hoje.
Mas assim está acontecendo para que se cumpra as palavras de Jesus, que ele disse que nos últimos dias haveria tão grande engano que, se possível, até mesmo os eleitos, os santos, seriam enganados, e é o que temos visto hoje. Bem, mas pela graça de Deus estamos aqui, seguindo fielmente o que a Bíblia diz e recorrendo ao Altíssimo para que Ele venha nos dar sabedoria e entendimento para compreender a sua palavra. E mais uma coisa, preste atenção, meu irmão. O anticristo, a marca da besta, elas só vão acontecer depois que o arrebatamento tiver acontecido. Não tem por que você se preocupar, porque em tal lugar estão formando aí uma marca, alguma coisa que vai colocar na pessoa para marcar ela assim, para ter os documentos e tal, e aquela coisa. Sim, isso está acontecendo? Está. Mas não quer dizer que isso vai ser implantado agora, que vai começar isso agora, certo? Porque a profecia diz que isso só vai acontecer durante a grande tribulação. E no momento estamos vivendo nos dias finais, certo? Bem, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, que você tenha o seu entendimento aberto por Deus, que você esteja sempre atento no cenário mundial, no cenário global, e não se assuste com o que ainda vai por vir, certo? Porque é necessário que essas coisas aconteçam para que assim o Senhor Jesus ele possa retornar, cumprindo assim as suas palavras, ok? E eu digo mais uma coisa, irmãos, não percam a fé. Estamos vivendo um tempo de pandemia, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos gravando ele em 2020, em plena uma pandemia global. Bem, esta pandemia que estamos vivendo, ela é apenas o princípio das dores. Se você acha que a situação está horrível, imagine como será na grande tribulação, que as coisas serão ainda piores do que agora. Serão os juízos de Deus acontecendo com toda a intensidade. É de assustar, não é? Mas diga uma coisa, irmão, não tenha medo. Creia em Deus, tenha fé nele. Ele é o único que pode nos ajudar. Continue firme em Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa garantia de uma vida melhor. Não aqui nessa terra, que tudo perece, que tudo é destruído, mas uma vida eterna e longa ao seu lado. Permaneça firme, permaneça firme. Mesmo que você não tenha forças, clame ao Senhor, adore, Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele não vai te dar uma prova, Ele não vai te dar algo maior do que você possa suportar. Ele vai dar exatamente aquilo que você é capaz de vencer pelas mãos dEle, certo? Então, meus irmãos, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos em paz. E compartilhe esse nosso conteúdo para mais pessoas, né, que mais pessoas venham, através desses estudos, se aproximar mais de Deus, aprender mais da Bíblia, aprender mais sobre as coisas que estamos vivendo, certo? E assim, não só você, como também eu estaremos contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.